Olá, amigos do canal Esta Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e a coisa continua movimentada lá no Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, que é uma passagem de escoamento de produção de petróleo ali da Arábia Saudita, Emirados Árabes e do próprio Irã. Irã que vem causando confusão ali na região, sabotando navios, abatendo drones e ameaçando embarcações que passam pelaquela região. E isso mesmo gerou aí uma crise naquela região entre Estados Unidos e Irã e com os demais países do Ocidente. E o principal país aí que a gente vai falar nesse vídeo é o Reino Unido, né? Reino Unido, que agora tem uma nova liderança aí, que é o Boris Johnson, que assumiu lá o cargo de primeiro-ministro naquele país, então ele é o novo chefe de governo. E tem um grande problema nas mãos, que é o problema do Brexit, mas também tem a questão do Irã, que está escalonando, e o Reino Unido agora também faz parte desse turbilhão. Porque um navio de petróleo, levando o navio de petróleo com a bandeira iraniana, levando petróleo para a Síria, foi preso lá em Gibraltar, porque há sanções internacionais contra a Síria. Então, no cumprimento dessas sanções internacionais contra o regime perigoso aí do Bashar al-Assad, o Reino Unido prendeu o navio. O Irã teria que provar que não estava levando o petróleo ali para a Síria. Em retaliação, o Irã ele prendeu um navio britânico, petroleiro, que não estava descumprindo nenhuma regra. Simplesmente ele estava passando ali perto do Irã, os caras foram lá, abocanharam e prenderam o navio, prenderam a população, a tripulação, e trocaram a bandeira do navio. Tipo, roubaram o navio, na cara dura. E isso gerou aí um conflito internacional, gerou um problema. Houve uma reunião ontem para tentar resolver esse assunto. E quais são as medidas que estão sendo tomadas até agora? Não chegou no acordo, o Irã, o Reino Unido ofereceu a libertação do navio caso o Irã se comprometesse em não vender mais petróleo para a Síria, que está sofrendo aí sanções internacionais, e o Irã não concordou. Inclusive, o Irã ameaçou o Reino Unido por conta do acordo do programa nuclear do Irã de 2015, O acordo esse que ano passado o Donald Trump saiu unilateralmente do acordo, e por isso os Estados Unidos agora faz sanções contra o programa iraniano, enquanto países tentam salvá-lo. Dentro desses países que estariam tentando salvar esse acordo nuclear do Irã, estaria aí o Reino Unido, mas era o Reino Unido até então da Theresa May. Será que o Reino Unido do Boris Johnson permanecerá com essa política? Eu pergunto isso porque um coronel do Exército Britânico aí reclamou muito da postura do governo britânico, e já está criando problema nas Forças Armadas britânicas, porque eles só estão dando atenção para a questão do Brexit, enquanto tem um grande problema acontecendo lá no Oriente Médio que afeta diretamente o Reino Unido. Então os políticos estão com os olhos fechados, olhando apenas a situação lá do acordo com a União Europeia, enquanto a coisa acontece, começa a ficar perigosa demais lá no Oriente Médio, e isso poderia afetar diretamente aí o Reino Unido, como já está afetando aí com essa prisão da embarcação britânica. E vale lembrar que como o Irã é um regime beligerante, poderia ter consequências até maiores contra outras embarcações britânicas que também estivessem passando por ali, principalmente embarcações cargueiras, Não estamos falando aqui de navios militares, navios cargueiros seguindo seu rumo, que estão sendo alvos de pirataria pelo governo dos mulás, o governo lá do regime nefasto de Teherã. Mas uma atitude para resolver isso já aconteceu, e aumenta a tensão a atitude que foi feita para resolver isso. O Reino Unido já tinha um navio ali de guerra naquela região, e mandou mais um, que chegou ontem aí, o navio, para fazer escolta de embarcações britânicas. Então todo mundo que estiver passando ali vai ter uma escolta de um navio militar, para poder proteger aí a carga britânica de possíveis ataques do Irã. E isso, por parte do Irã, já foi visto como uma atitude de militarização da área por parte do Reino Unido. Então, é mais um problema, na verdade, aí o governo do Irã questiona essa atitude, dando a entender que o Reino Unido estaria afrontando o Irã. E, além disso, tem exercícios militares marcados para serem feitos no Golfo. E aí seria mais uma resposta à intimidação que o Irã tenta colocar às embarcações que tentam atravessar ali o Estreito de Hormuz. Então esse é o cenário nesse momento, e é muito perigoso porque o Irã
até o momento, nós não estamos vendo nenhuma saída muito amigável. Porque, inclusive, os próprios países do acordo, aí, países europeus que fazem parte desse acordo do programa nuclear, eles criaram aí uma espécie de blockchain, né, para poder fazer transações que não sofram sanções dos Estados Unidos. Então, seria uma demonstração desses países europeus que estão querendo colaborar com o Irã, né, para não sufocar a economia do Irã e, dessa forma, ele conseguir comercializar o seu petróleo. Porém, o Irã não dá contrapartida. O que o Irã fez agora há algumas semanas? Né? O Irã começou a enriquecer o urânio para um nível que vai chegar em armas nucleares. Então, enquanto a Europa fica dançando ali, né, se ajoelha perante o Irã, tentando salvar um acordo muito ruim, e o fato desse acordo ser muito ruim, né, e ele permitir que o Irã enriqueça o urânio a um certo ponto, que depois... Né, vale lembrar isso aqui, por que o acordo é ruim? Por que o Trump saiu do acordo? Porque nesse acordo nuclear, eles permitiriam que o Irã usasse a sua tecnologia de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Só que tem um grande problema, meu amigo. Ou você vai enriquecendo esse urânio, né, para fins pacíficos. Aí você fez tudo. Ao mesmo tempo que você está enriquecendo urânio, você não está mais sofrendo sanções internacionais, que é essa a ideia do acordo. Então o Irã passa a comercializar com todo mundo, começa a entrar dinheiro, fortalece o regime, fortalece a economia daquele país. E depois que ele alcança esse nível, né, que seria o nível pacífico, para ele ir para o nível militar, seria um pulo. Né? Bastaria forçar um pouquinho mais que o Irã chegaria lá. Então ele ganharia um tempo precioso, um tempo inclusive para a sua economia, né? Teria sua economia reestruturada, fortalecida, enquanto ele estaria ali trabalhando o seu enriquecimento de urânio supostamente para fins pacíficos, e depois, né, quando ele já estivesse bem e já tivesse atingido a plenitude dessa sua tecnologia, ele poderia pular para a bomba atômica, né, para a arma nuclear, assim, eu não passo de mágica, não pulo. Isso seria perigosíssimo para a região, em um país aí que tem não só inimigos muçulmanos, como também tem inimigos do Estado de Israel, né? E o Irã já falou, o Ahmadinejad, na época, quando era presidente do Irã, já disse que ele iria varrer Israel do mapa. Então, essa é a mentalidade desse tipo de país, desse tipo de regime teocrático. Então, realmente, isso não pode passar despercebido e o Ocidente não pode facilitar, né, um enriquecimento de urânio num país tão perigoso e instável como o Irã. Vale lembrar que o Irã não é Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, por sua vez, só chegou aonde chegou porque os governos de Bill Clinton, os governos de George W. Bush e principalmente o governo de Obama ficaram sempre tentando negociar com a Coreia do Norte, né, liberando justamente o que o Irã está querendo fazer, liberando as sanções, liberando a entrada de comida, liberando facilidades aí para a Coreia do Norte. E eles ganharam tempos preciosos e em 20 anos eles conseguiram chegar na sua bomba atômica. É isso que nós queremos como política, né, de prevenção aí da paz do mundo? Eu acho que não. Né? O Irã ele não pode ser levado nesse banho-maria, que quem está levando em banho-maria, na verdade, é o próprio regime dos mulás. Então, o caminho nesse momento seria, né, realmente o Ocidente confrontar diretamente o Irã para poder evitar um mal maior no futuro. Né? Lembrar, um país como o Irã com uma arma nuclear seria devastador para a região. Tá? Porque a arma nuclear hoje em dia, basicamente ninguém usa. Né? A arma nuclear você tem para efeito de dissuasão. Então, o país, quando ele atinge a tecnologia, ele chega à bomba, ele passa a ter um grau de negociação muito maior. E você dá esse grau de negociação para o Irã, obviamente que isso faria os seus inimigos sunitas, né, o Irã xiita, os seus inimigos sunitas correrem também, irem atrás de uma corrida armamentista para se equivalerem ao Irã. Porque eles não vão ficar também esperando o Ocidente protegê-los. Principalmente a gente fala de Arábia Saudita, né, entre outros países ali, que são afetados diretamente pela política do Irã, eles também levariam essa escalada na corrida armamentista. Então seria perigoso demais. Vai lembrar que o Oriente Médio é uma região rica em petróleo e de países membros da OPEP, que isso influenciam diretamente o preço do petróleo mundial. O preço do petróleo afeta o preço do combustível, o preço do combustível afeta o preço da comida. Né? Comida mais cara significa inflação, significa pessoas passando fome. Então, o Irã precisa ser, a situação no Irã precisa ser resolvida antes que chegue a um mal maior, tá? Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo
para poder aí aumentar o alcance. Aí, se você quer ser um colaborador, um patrocinador do canal, o primeiro link no Apoia ou uma doação através da conta corrente aqui embaixo. Forte abraço a todos, meus amigos. Até a próxima.